Eu sou colecionador já desde miúdo e passei por várias fases do colecionismo, até que eu colecionava carros civis, uma coleção boa de carros, de bicicletas, até que em 2003 eu fui para o comando dos Bombeiros de Penela. E aí começo-me a perceber que, de facto, há um espólio muito grande de bombeiros que se vai perder no tempo e que se vai destinar a sucateiras, e que são peças lindíssimas, peças que têm recuperação, peças muito importantes em termos museológicos. E aí eu começo a adquirir essas peças junto dos corpos de bombeiros, junto de sucateiros que ainda consegui ir buscar, junto de particulares que também tinham essas peças. E então aí eu começo a fazer a coleção que hoje vocês estão a ver, e que eu penso que é uma das melhores coleções particulares de carros de bombeiros de Portugal. São peças lindíssimas, são peças que se iam perder na história, mas acima de tudo são a história dos bombeiros de Portugal. E penso que isso que é de facto a grande lição que tiramos daqui, é que não devemos perder este património. Este património é extremamente importante, é um património muito valioso e é um património que vai ficar para os nossos descendentes. Pronto, é só isso que eu quero vos dizer. A história que eu vos vou contar e a motivação toda de onde é que veio é a história do VLCI-1 de Penela, o PSN-2, que foi o primeiro ponto de socorro ligeiro que Penela teve, e que eu, na minha primeira reunião de direção enquanto comandante, a direção tencionava vender. E eu disse: não vendam, porque de facto estamos a vender a nossa história e nós não devemos vender a nossa história. Independentemente de estar degradado, de estar em mau estado, devemos pegar e restaurar e fazer. O Corpo de Bombeiros achava que não tinha dinheiro para o fazer e que não era importante naquele momento guardar o carro, e não havia espaço. E eu então propus-me a guardar o carro e guardei durante anos. E só mais tarde o restaurei, só que a partir daquele clique, daquela reunião de direção em que se queria vender o primeiro veículo florestal de Penela, tinha histórias importantes. Eu um dia estava cercado num incêndio, era o motorista do carro, estava com um muro na minha frente com mais de 2 metros, desviei as pedras, saltei esse padrão e saí do incêndio. E eu dizia para a direção: este carro até para mim tem história. E é uma história que é muito importante continuar a estar viva até para mim próprio. E, portanto, eu quero preservar este carro, e se for preciso eu compro. Mas eu não quero comprar. Eu quero guardar e continuar a ser dos bombeiros. E hoje, aqui na minha coleção, este carro continua a ser dos Bombeiros de Penela, mas é uma peça muito importante. Como é que cresceu a minha grande vontade de ter hoje este património todo, este espólio todo, de carros dos bombeiros. Foi de facto por causa deste carro que tudo isto aconteceu, e é uma peça que eu restaurei passado 10 anos, 12 anos, apresentei na frente do quartel e toda a gente ficou admirada, porque nem o reconheciam, estava como novo, estava tão bom como novo. E essa é a história do VLCI-2 de Penela, do PSN-2, do VLCI-1 de Penela, e essa é a história dele. Quer dizer, é um carro que tem muita história para nós enquanto bombeiros de Penela.
Todos os carros que eu vou restaurando, eu quero que eles se afirmem como se estivessem no próprio Corpo de Bombeiros. Só faz sentido eu ter aqui um carro, seja de Corpo de Bombeiros for, se ele continuar a ter a identidade desse próprio Corpo de Bombeiros. E só assim é que eu consigo manter esta relação com os Corpos de Bombeiros todos, que é continuar a ter aqui o carro de bombeiros que pertenceu a um Corpo de Bombeiros, mas com tudo o que ele era nesse Corpo de Bombeiros, o mais aproximadamente possível. E para isso, eu nem que tenha que ir 1, 2, 3 vezes a um Corpo de Bombeiros até chegar e refazer uma recolha completa dos dados para fazermos o produto final. E aí eu só tenho que agradecer a muitos comandantes, a muita gente que me tem ajudado a conseguir isto. Porque se eles não tivessem esta recolha, se eles não fossem à procura, eu também não conseguiria ter o produto tão bem feito como hoje tenho, em termos daquilo que é o produto final que estava no Corpo de Bombeiros. É de facto, muitas das vezes, difícil, muitas horas de pesquisa até se começar a fazer um restauro. Um restauro começa-se primeiro por saber o que é que nós queremos como produto final. E isso só com a ajuda de muitas das vezes dos corpos de bombeiros. Por vezes não encontram fotografias, não encontram documentos, não sabem das características do carro, mas é muito difícil se não nos derem essa ajuda para a gente chegar àquilo que hoje conseguimos chegar. Quero dar os parabéns ao Comandante Raul Vasconcelos, que não é normal um comandante ganhar este gosto pela história das associações, e dar os parabéns por preservar a história dos bombeiros portugueses. Bombeiros sem história não existem, e é de facto um orgulho muito grande para a Liga dos Bombeiros Portugueses visitar o Museu do Comandante Raul Vasconcelos em Penela. É alguma coisa de muito raro. Diria que é o maior museu de material dos bombeiros em Portugal. É digno de ser visto por toda a gente, é digno de manter uma história riquíssima, e a Liga dos Bombeiros Portugueses está muito orgulhosa em ser a primeira visita e o primeiro registro histórico museológico que vamos ter na nossa posse, para poder mostrar aos nossos seguidores, às crianças, aos jovens, aos bombeiros, a toda a gente, que existe de facto muita história riquíssima nos bombeiros portugueses. Muito obrigado em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses, comandante. Queria lhe dar um abraço por preservar esta história, que de facto é muito orgulho para todos nós, e bem-aja e continue. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero só dizer que o que eu faço é com um gosto enorme, e terei todo o gosto, tanto seja da Liga como seja os Bombeiros de Portugal, que possam dar o meu contacto através da Liga e que visitem este espaço, que eu terei todo o gosto em receber todos os Bombeiros de Portugal neste espaço. Muito obrigado. Bem-aja, honra e glória aos Bombeiros de Portugal. Obrigado.